Olá, queridos de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, aqui nesse momento em nossos corações, amém? Glória a Deus. Eu vou falar hoje aqui com vocês um pouco do que Deus trouxe ao meu coração como aprendizado hoje, para edificar também a sua vida e a sua fé. Espero que você receba, que você possa parar um momento para ouvir aqui a mensagem e deixar Deus falar mais com você, através do seu coração. O tema aqui hoje é Vivendo para Deus. Na Bíblia Sagrada, lá em 1 Pedro 4, capítulo 4, nós vamos ler o que Pedro escreveu e receber esse pão de amor que Deus quer nos trazer hoje através dessas palavras. Amém? Que a gente possa nesse momento abrir mão das nossas ansiedades e parar um pouco, um momento, para ouvir aqui a mensagem. Naquela época, Pedro falou para os judeus e gentios cristãos que estavam espalhados pela Ásia Menor, que é a atual Turquia. Ou seja, ele falou para pessoas que conheciam a Deus, que deviam, entre aspas, saber o que é viver para Deus mais do que as outras. A partir do versículo 1, diz assim: Uma vez Cristo sofreu corporalmente, na carne, que são os desejos e o físico. E nós devemos nos armar do mesmo pensamento. O desejo, amados, ele começa no pensamento. É lá que a gente deve proteger. Porque aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Às vezes, no sofrimento, parece que a gente só tem desejado morrer para estar junto com Jesus, não é verdade? Pois é, amados, Deus nos diz nessa hora, temos que sofrer no corpo, no tempo que nos resta, em vida. Depois que se morre, não se pode mais fazer nada. E nós precisamos ajudar na missão maior ainda. Não chegou o tempo de estar com Jesus. Quando chegar, não vai ser porque nós buscamos isso, mas porque combatemos o bom combate e guardamos a fé. Glória a Deus. Libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras e idolatria, tudo isso é repugnante ao Senhor. Um dia talvez nós, cristãos, hoje, participamos disso. Aqueles que fazem isso hoje, quando nós não mais, nós cristãos, vão achar estranho que a gente não faça mais a mesma coisa. Por isso, muitas vezes vão nos insultar e nós vamos sofrer com isso. Contudo, diz lá no verso 5, eles terão que prestar contas àquele que julga os vivos e os mortos. Eles quem terão que prestar contas? Quem faz essas coisas? Quem vive de libertinagem, de sensualidade, de idolatria? Não somos nós que vamos fazer nada com essas pessoas, mas aquele que julga os vivos e os mortos. E se hoje nós conhecemos a palavra de Deus, que é o correto, e não mais fazemos, cometemos a mesma coisa. O Evangelho, amados, ele foi pregado também aos mortos, diz aqui nesse capítulo. E o que significa mortos aqui? Significa aqueles que não nasceram para Cristo ainda, que vivem cometendo essas mesmas coisas que eu falei acima, libertinagem, bebedeiras. Esses também ouvem a pregação do Evangelho como nós cristãos ouvimos, muitas vezes. Só que precisam escolher deixar esses comportamentos. E com a ajuda de Deus é bem mais fácil.
Muitos acham que sozinhos conseguem. E eu creio que podem até conseguir por um tempo, mas não pela eternidade. O que nós vamos escolher? Por um tempo ou eterno? Glória a Deus. A salvação de Jesus é para todos. O Evangelho é pregado para que os homens vivam segundo o Espírito de Deus manda. Lá no versículo 7 diz que o fim está próximo. Não sabemos quando virá o nosso fim. Então devemos estar alertas e ser criteriosos, dedicando-se à oração e amando-se uns aos outros, pois só o amor, que é o elo perfeito, perdoa muitíssimos pecados. O amor é o próprio Cristo. Ser hospitaleiro sem reclamar é justamente amar o estranho, mesmo sendo insultado. Difícil, hein? Pois é, mas glorioso é se olharmos com o olhar de Deus, com misericórdia, com certeza de que Deus é que transforma as vidas. E a gente não precisa fazer mais do que Deus nos mandou, não. Ele nos deu os dons que nos deu. E a gente só precisa fazer o que Ele nos pede. Se está pesado em algo, tem algo errado e a gente precisa ver com Deus o que é. Viver com Jesus tem que trazer leveza e paz, porque o jugo é leve. E Deus nos diz isso em Sua palavra. Muitas vezes a gente acha que o normal, entre aspas, é viver ansioso, no corre-corre, se preocupando exageradamente com o filho que está desempregado, com o gás que está caro, com o amor que não chega, com as acusações que a gente escuta diariamente. Enfim. Na verdade, amados, tudo isso pode nos trazer peso. É fato, pode sim. Mas esse peso não nos aproxima de Deus em oração, nos afasta. E para estarmos com Deus em oração, nós precisamos descansar, desarmar literalmente e não literalmente também. Para sentir a presença sobrenatural daquele que nunca se afasta, nós devemos escolher atitudes que o tragam para perto de nós. Entendem? Vamos orar nesse momento? Espírito Santo de Deus, nos perdoa, por favor, pelas vezes que nós não fazemos do nosso corpo a tua casa boa de morares. Não somos hospitaleiros com o que não conhecemos. Nós temos medo e por isso deixamos de viver tantos milagres. Nos ajuda, Senhor. Nos ensina a lançar fora o medo com teu amor. Aleluia! Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa reflexão e pelo teu enorme amor que nos sustenta a cada dia.